Estamos de volta com o Sala de Entrevistas desta semana e hoje o nosso assunto é o documentário Além da Luz. E no bloco anterior aí a gente estava falando sobre a história dos personagens do documentário, né? Quanto tempo demorou a produção desse filme? Esse filme teve uma particularidade porque o primeiro corte do filme, quando a gente exibiu nas Nações Unidas como convidado especial, e foi no dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, as Nações Unidas convidou o filme para fazer uma exibição especial numa programação muito especial. Então esse filme, quando a gente exibiu lá, tinha 70 minutos. Ele não era um curta e não era um longa, mas era um filme pronto. E aí depois a gente foi, então, convidado para exibir no Congresso Nacional em Brasília, em homenagem ao Luiz Braille. E o filme foi selecionado para alguns festivais, e um dos festivais que foi selecionado foi o Havana Film Festival. Mas antes da gente ir para o Havana Film Festival em Nova York, a gente exibiu no Instituto Benjamin Constant. E lá no Instituto Benjamin Constant, eu recebi uma reivindicação dos deficientes visuais do Instituto, que falaram: por que não tem uma representação feminina no filme? Aí eu falei: olha, porque o filme, na minha aldeia, na minha tribo lá de Santa Catarina, não tem uma mulher cega que se prontificou pelo menos de dar entrevista. Eu estou falando sobre eles. Aí eu achei que foi interessante, foi provocadora essa colocação. E aí eu convidei a professora Glorinha, do Instituto Benjamin Constant, para entrar no projeto do filme. E aí o filme, então, atingiu 1 hora. Mas ainda não era um bom formato, porque um filme de 1 hora, ele é um filme quase de televisão. E não é um filme nem de cinema e nem de televisão direito, porque também televisão um pouquinho menos. Ok, eu tinha um filme de 1 hora. Aí, voltando ao Havana Film Festival Nova York, eu exibi esse filme de 1 hora, foi selecionado para o festival. E aí o Vanderlei Pereira, lá de Nova York, junto com a Susan Pereira, foram assistir o filme como convidados, como público normal. Eles gostaram muito do projeto, gostaram do filme. E aí eu recebi um convite para exibir o filme na 34ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Eu ganhei 6 exibições no festival, um dos festivais mais consagrados e importantes desse país. Só que eu tinha que ter o filme pelo menos 70 minutos, que é considerado um longa-metragem. E aí eu convidei, então, a Susan Pereira e Vanderlei Pereira para entrarem na história do filme, e eles trouxeram todo um ritmo, uma musicalidade, porque são músicos, uma história de um imigrante nos Estados Unidos, uma curiosidade interessante nesses 2 personagens. Então eu atingi o longa-metragem depois que o Vanderlei e a Susan tiveram na exibição no Havana Film Festival. Então é um filme que foi construído à medida que foi sendo exibido. E aí o primeiro corte do filme, a primeira exibição pública do filme, Além da Luz, foi em Pequim, na China. A primeira exibição do filme pronto foi em Pequim. A gente abriu o Festival de Cinema de Pequim como convidado especial, ganhamos 2 exibições especiais como abertura, e de lá nós saímos com o prêmio do público. Então, exibir na China foi muito interessante, porque a China, eles têm faz parte da história mitológica da China, eles têm muita mitologia e eles acreditam, as famílias, que ser cego é uma maldição. E o governo chinês, por outro lado, tenta ensinar a população que não é isso, que isso é uma mitologia que não existe mais, que o deficiente, principalmente depois das Olimpíadas e até antes, o governo tem trabalhado que o deficiente pode entrar no mercado de trabalho, que o deficiente pode fazer massoterapia, que ele pode trabalhar com qualquer profissão, desde que a família também apoia eles. Então, na China, essa temática foi muito importante ter exibido, porque a gente viu que aqui, mostramos para os chineses que aqui do outro lado do mundo, os nossos deficientes já estavam andando na rua com bengala, já estavam trabalhando. Então o filme serviu também como instrumento de transformação nesse quesito de ensinar que eles também podem. Perfeito. E que motivo aí te levou a querer e a realizar esse projeto, retratando aí a realidade dos deficientes visuais? Por que a escolha desse tema? Eu sou um homem de muita fé. E quando eu fui convidado para fazer esse filme por deficientes visuais, eu vi que ali eu tinha uma responsabilidade enorme. Imagine você ser convidado para dirigir um filme, fazer um filme sobre deficientes visuais, na qual eles nunca vão poder ver o filme. Então quando eu falo a gente, nós, os produtores do filme, a gente cuidou de ter um filme com um áudio legal, um áudio com audiodescrição, para que pudesse colocar o deficiente visual na sala de cinema. Mas a minha maior motivação foi a história deles.
a história deles que converge para o Louis Braille, que daí então também como curiosidade, eu fui atrás dessa história, porque eu queria saber quem foi esse Braille. E por coincidência do destino, não tem filme sobre Braille no mundo ainda, não foi ainda explorado esse tema, talvez pelo próprio preconceito de que o deficiente visual não vai ao cinema, talvez lá não esse preconceito exista, e é uma mentira que a gente quer derrubar esse tabu. O deficiente vai no cinema sim, tem a tecnologia toda para recebê-los através da audiodescrição, e a gente do filme Além da Luz, a gente buscou fazer isso. E o interessante nessa história toda é que quando nós exibimos nas Nações Unidas, o cego americano não lê legenda em português, então nós tivemos que fazer uma dublagem em inglês, na verdade um voice-over. A gente fez uma pré-seleção com atores americanos, né, com um timbre de voz mais ou menos parecido. Então os atores gravaram um áudio, não cobraram, doaram o trabalho deles para o projeto, e o voice-over você abaixa o áudio original e aplica então a interpretação daquele ator na língua inglesa, naquele personagem. Um trabalho que saiu assim, ia sair muito caro, mas a gente conseguiu o apoio de instituições e desses próprios atores que não cobraram um cachê para fazer esse trabalho. A mesma coisa aconteceu na Unesco em Paris, quando a Unesco exibiu o filme, numa programação toda especial na França sobre a deficiência. A gente exibiu o filme lá, e o filme, o deficiente visual francês não lê legenda nem em inglês, nem em português, não ia entender nada que os americanos estariam falando, e muito menos em português. Então nós fizemos todo um trabalho de novo, fomos a Paris, selecionamos as pessoas, né, e tivemos a sorte de fazer em Paris, porque depois que a gente foi descobrir que os parisienses e os franceses são muito chatos em relação ao sotaque. Por exemplo, se você faz com o sotaque francês da África ou do Canadá, eles iam rir, eles não iam gostar, porque eles gostam, são muito fiéis à língua francesa. Então a gente fez na capital aquele sotaque, aquele francês perfeito, e eles adoraram a exibição do filme na Unesco. A gente saiu de lá assim, muito emocionados, né? A Embaixada do Brasil também esteve presente, os ministros. Então foi uma noite muito especial de ter exibido na Unesco, que é esse centro de referência de tecnologia, de ciência da humanidade, que cuida de vários patrimônios, e a gente estava lá dentro dessa casa exibindo o filme Além da Luz, um filme nosso de Santa Catarina. Ter chegado assim naquele espaço eu não digo motivo de orgulho, porque a gente não pode ter orgulho, mas um motivo, uma satisfação pessoal de uma meta cumprida. Que bacana. O Além da Luz foi um dos pioneiros nessa técnica de audiodescrição que você falou pra gente, né, Ive? No que consiste essa técnica? É realmente descrever na voz o que se está passando na tela, e por que são tão poucos filmes produzidos assim? A resposta para essa pergunta são poucos porque é caro, né? Então o nosso filme foi o primeiro pioneiro em documentário com audiodescrição, porque outros filmes nacionais também já tiveram audiodescrição, mas são os filmes que a gente falou aqui no início do programa, que são os filmes de ficção. E o filme de ficção por si só tem uma poesia, uma temática, então você descreve a fotografia, a cor da camisa da pessoa, porque às vezes tem tempo para isso. Você descreve a paisagem, uma montanha lá no fundo, o riozinho, o laguinho do lado, tal. No documentário Além da Luz, a gente faz a descrição das coisas que dá tempo de fazer, porque como o documentário ele é muito falado por si só, e não importa falar se a camisa é amarela ou verde, porque a temática do que está sendo falado é mais importante do que uma cor, ele tem uma audiodescrição diferenciada de um filme de ficção. Ele é uma audiodescrição daquilo que realmente é importante na tela. Como eu não sou deficiente visual e não tenho ninguém da família que é deficiente visual para poder ter feito um teste antes, a gente contou com o apoio de profissionais, de especialistas do Instituto Benjamin Constant, que fizeram a audiodescrição, testaram e realmente foi batido o martelo dizendo: é essa a audiodescrição para um documentário. Então o nosso filme foi o primeiro filme com audiodescrição em documentário no Brasil com essa tecnologia. E a audiodescrição é justamente isso que eu estava falando. A gente descreve as cores, uma paisagem, normalmente quando tem esse tempo para fazer.
né? Então eu tenho no filme alguns momentos que a audiodescrição entra assim com uma harmonia incrível. Outros momentos não tem como descrever porque a pessoa está falando e o que ela está falando é importante. Perfeito. E como são as exibições desse documentário, já que é um momento único para muitos deficientes visuais que tiveram a oportunidade, quem sabe pela primeira vez, de ir ao cinema, né? Exatamente. E nós tivemos essa experiência nos Estados Unidos, né, no Havana Film Festival. Estava uma placa na frente do cinema proibindo a entrada de cachorro, mas os cachorros, os deficientes visuais entraram, né? E a gente, com esse filme, a gente quebrou muitos protocolos exigindo que esses cachorros poderiam estar presentes, sim. Os deficientes visuais, a grande maioria, eu posso dizer assim, 99%, porque esse 1% nunca me falou que não gosta, mas 99% das pessoas que assistiram saíram da sala de cinema emocionados, felizes, por ter dado a voz a eles a falarem sobre o problema deles. Quando eu falo problema, não é um problema individual. Porque eu tenho essa cegueira X ou a Y, não é isso. O dispositivo do filme, a problemática já é a cegueira em si. Como lidar com a cegueira em si numa sociedade onde tudo é feito com a visão. A propaganda, a televisão, tudo, placas, tudo é feito para o vidente. É uma sociedade que só vê dessa forma. Então, o filme Além da Luz mostra o deficiente no mercado de trabalho, é um filme otimista, é um filme que fala que você pode sim estar inserido nesse mercado. Também fala de frustrações, fala de desejos, fala de sonhos, fala de história de vidas. As histórias dessas pessoas, elas são universais. Por isso que nos lugares onde a gente exibiu, seja na China, seja na República do Benin, na África, onde a gente exibiu, ou na França, ou nos Estados Unidos, no México, ou aqui mesmo no Brasil, essas histórias, elas emocionam porque são universais. Elas são inspiradoras no sentido de que nós também podemos estar presente numa sociedade que não foi feita para a pessoa cega. Então o filme é otimista nesse sentido, né? É um filme que prega no seu íntimo a educação e a informação como instrumento de transformação. Perfeito, então nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Sala de Entrevistas e também parabenizar pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com o público e também quero convidar, se as pessoas tiverem interesse em adquirir a obra, o filme Além da Luz, a gente tem à venda ele em diversos sites que o filme está disponível, o DVD, por exemplo, Amazon.com, Livraria Cultura, agularfilmes.com, que é o meu site. A gente tem o DVD para vender pela internet e a pessoa vai receber em casa. Muito obrigado pela oportunidade e fica aí a dica Além da Luz para vocês. Perfeito, então. O Sala de Entrevistas desta semana, então, fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais um assunto para vocês. Até lá!